sou a Érica Andrade, o Família Mais está no ar. Família Mais de hoje com uma convidada, amiga, querida, líder do Curso AN e serve no Ministério Namora 3, Ana Carolina Zuin Rabelo. Ela é casada com o Tiago há 10 anos, mãe da Valentina, graduada em Psicologia e há 16 anos que ela atua com gente. Gerente territorial de uma multinacional da Telecom, falando hoje sobre identidade. Você já segue a gente nas redes sociais? Para ficar por dentro de tudo que acontece no Ministério da Família, é só seguir a gente no Instagram, @Ministério da Família IBA. E também, para ser abençoado e receber a nossa Devocional da Família, é só estar lá com a gente no Telegram. Mas antes, vamos à reflexão do dia. Resista a pensamentos negativos. Encha-se de pensamentos positivos. Pensamentos positivos não permanecem, eles precisam ser adicionados continuamente. Pensamentos negativos não vão embora, eles precisam ser expulsos. As coisas ruins precisam ser arrancadas da nossa vida e coisas boas precisam ser plantadas. Todas as boas sementes precisam ser nutridas para que germinem. Para que a má semente cresça, você não precisa fazer nada. Ela cresce por conta própria. Infelizmente, boas sementes não crescem assim. O mesmo acontece com os pensamentos. Os maus não vão embora, os bons não vão ficar. Pensamentos ruins vêm, mas não precisam permanecer. Pense em coisas que vêm do alto. Estamos aqui no nosso cantinho de entrevista com uma convidada, uma amiga querida, muito especial, Ana Carolina Zuin Rabelo. Que prazer ter você aqui com a gente, hein, amiga? Obrigada. Há um tempo que eu queria trazer a Carol e que bom que as nossas agendas coincidiram. Carol é graduada em Psicologia, mãe da Valentina, esposa do Tiago, líder do melhor curso da vida, Curso AN, para namorados e noivos, e serve também com a gente lá na equipe do Ministério Namora 3. Então, Carol, você tem aí e se relaciona com pessoas muito facilmente, né? Você gosta, né, Carol? Eu atuo na área comercial há 16 anos, né, Érica? Então, isso acaba trazendo essa característica, essa facilidade de você lidar com pessoas, de você transitar em meios, enfim, com características diferentes. Principalmente no mercado que eu atuo, a gente costuma dizer que é um conglomerado, né? Principalmente Rio de Janeiro, ele é um conglomerado de pequenos centros, com as suas características, com as suas relações. E isso é muito bacana, porque você acaba trazendo um pouquinho, né, de cada pessoa, conhecendo um pouquinho da cultura, da vivência, da maneira de ver, enfim. E é maravilhoso, né, se relacionar. Eu falo que eu amo a complexidade das pessoas. Pode ser meio louco isso, né? Mas a gente que é da psicologia ali, a gente gosta disso. E hoje com um tema muito relevante que muitas pessoas ainda buscam, identidade. Então, Carol, para a gente iniciar, gostaria que você falasse para quem está assistindo a gente agora o que é identidade. Então, Érica, se nós formos falar sobre a definição ao pé da letra, literalmente, a gente vai jogar no Google e vai ver que identidade é um conjunto de características que vai dizer sobre aquele indivíduo. Só que eu acho que a gente precisa entender identidade como uma coisa muito mais ampla. Identidade não só é o conjunto de características, mas identidade passa também por suas escolhas. Passa por suas bagagens emocionais, por suas vivências, pelo que você traz, por quem você se relaciona. E o grande desafio é a sua identidade, ela não se perder e não ser tão volátil a ponto de você não conseguir entender quem você é. Então é você ter certeza dessas características e eu costumo dizer que para você manter a sua identidade você tem que ter muita coragem. Sim. Você tem que ser muito corajoso. Ainda mais hoje, nesse tempo ali, né, de exposição, né, Carol? É engraçado que as pessoas hoje falam muito sobre sociedade líquida, né? Enfim, pessoas muito voláteis.
E a identidade, ela passa de uma maneira direta por isso. É muito comum você observar pessoas que elas acabam perdendo as suas características, a sua identidade, para conseguir caber em alguns meios, para conseguir ser aceita ou ser aceita em alguns lugares. E qual é o grande problema nisso tudo? A sua identidade diz quem você é. E a partir do momento que você acaba tolhindo essas características, a partir do momento que você acaba se engaiolando, né, como a gente diz, entrando nas gaiolas que lhe dão de presente ao longo da vida e não saindo de dentro dela, em um dado momento você se perde dentro de quem você é, dentro de qual é a sua identidade, sabe? Porque está diretamente ligado a propósito, está diretamente ligado quais são as características e o que Deus espera de você. Qual é o teu propósito de vida. Então tudo acaba se interligando e quando você não consegue ter isso muito bem definido e ter coragem para ser quem você é de verdade, quem você nasceu para ser, isso acaba te dando frustrações e uma série de coisas que a gente vem vendo aí, a sociedade adoecendo dia a dia. Verdade, verdade. E Carol, por que hoje em dia é tão difícil definir a sua identidade? É justamente porque as pessoas copiam as outras, né? Ou não? Ou elas nem sabem ao certo qual é a sua real identidade? Érica, eu acho que essa resposta ela não é tão objetiva. A gente precisa passear por uma série de fatores para a gente conseguir entender isso. Tem a questão da aceitação social. Quanto mais a sua vida ela é exposta, quanto mais você tem, né, a questão das redes sociais, a questão da sociedade, ela está cada vez mais trançando mesmo quem é você na sociedade, quem é você no pessoal, quem é você no teu ministério, quem é você no mundo secular. Quando isso vai se afunilando, as pessoas elas vão tendo dificuldade de se manter, de manter quem elas são, independente de onde elas precisam estar. Ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre algo muito interessante. Eu li uma frase um tempo atrás, não me recordo aonde, e diz o seguinte, quando a gente precisa caber em pequenos espaços e a nossa bagagem emocional, a nossa vivência, ela é muito grande, você precisa se apertar. Isso dói. Sim. Isso dói. Na maioria das vezes, para você conseguir se encaixar ali, você precisa até se despir de algumas coisas. Qual é a grande questão? Muitas pessoas acabam se despindo do que elas são na essência, do que traz as características de identidade dela. E aí elas vão caber naquele lugar, mas em um dado momento elas não vão mais saber quem elas são. E aí tudo vai perdendo sentido. Volta a história de você não saber o teu propósito, como cumprir o teu propósito, porque você já não sabe quem você é. Quem você é como pessoa e quem você é no Senhor. Você acaba se perdendo. Sim, verdade. E Carol, toda vez que a gente fala de identidade, remete muito à mulher. Por que as pessoas acham que só a mulher tem que buscar identidade? Óbvio que não. Não, né? Por quê? Todo mundo tem a sua identidade única, né? A minha filha de 4 anos tem a identidade dela. A Lavinha tem a identidade dela. O Tiago, meu marido. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa ter isso muito claro, que as pessoas têm sim uma identidade, características, propriedades, justamente para que a gente entenda quem são as pessoas com quem a gente se relaciona. Quais são essas características, sabe? Eu preciso ter muito bem definido quais são as principais características, o que forma a identidade do meu marido, para que eu consiga admirá-lo. Verdade. Como homem, como marido, como pai. E para que eu consiga até conseguir conviver com ele. Porque nem tudo que compõe a tua identidade pode ser favorável aos olhos do outro, né? E aí eu acho que tá a constância dos relacionamentos. Mas hoje é mais fácil as pessoas acharem que não me adapta ou não conheci esse lado. Descarta. E irem descartando. Verdade. Então, Carol, queria que você desse um recado especificamente agora, né, para as mulheres, esposas, que são casadas com seus maridos e talvez não ache que o seu marido tem uma identidade e precisa ser respeitada. Eu acho que isso faz parte de 50% do casamento. Nós que trabalhamos com casais, que trabalhamos com noivos, com namorados, acreditamos em famílias saudáveis, investimos em relacionamentos saudáveis, essa precisa ser a premissa.
Nós não somos metades e a gente não precisa que o outro espelhe aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Pelo contrário, são nas características, é na formação da identidade desse indivíduo, dessa pessoa que eu escolho viver o resto da minha vida, que eu vou aprender, construir e entender também quem eu sou. Porque muitas vezes, Érica, eu consigo aprimorar quem eu sou, características da minha identidade, quando eu me relaciono com o outro que não tem características como a minha. Porque é muito fácil, entre aspas, as pessoas acharem que eu vou conviver com quem é parecido comigo, mas na verdade isso é insuportável. Você imagina lidar com uma pessoa que é igual a mim 24 horas. Que bom que não, né? Que bom que não. Que cada um tem a sua identidade. Por isso é tão importante o homem, sim, ser quem ele é, com as suas características, com a sua identidade, com o seu fator. É muito engraçado. Eu vivi um conflito há um tempo atrás. Antes da minha conversão, eu assumi cargo de gestão muito nova, né? E o Thiago falava que eu chegava em casa sendo a extensão da gestora. Eu não tirava o crachá. Meu amigo, Thiago. Ela continuava sendo a líder ali, né? Eu não tirava o crachá. E aí, isso me cansava muito. Imagino. Porque eu entendia que eu precisava resolver tudo, que eu precisava me impor o tempo inteiro, que tudo precisava estar no meu controle. O que eu consegui? Uma crise no meu casamento, óbvio. Distanciou ele de você, né? E aí entra uma questão. Mas a sua identidade não é de liderança? Sim. Você não tem essa característica? Só que eu não me resumo a isso. A minha identidade também é de filha, de esposa, de quem compreende, de quem acolhe. Isso faz parte da minha identidade. Essa é uma característica minha, mas que eu sufocava por entender que para eu me provar, ou para eu provar o quão eficiente eu era, eu precisava criar isso como uma extensão. E a partir do momento que eu entendi que não era necessário isso, que essa autoafirmação e que a minha identidade não se resumia a uma característica, tudo melhorou, tudo ficou mais leve, sabe? Que bom. Bem legal falar isso. Olha que interessante, que testemunho que você está trazendo aqui, né? Você se identificou ali, não só como a líder e gestora, mas reconheceu que a sua identidade não era exclusivamente essa única característica. Exatamente. Bom trazer isso para quem está ouvindo a gente, de achar que possui uma identidade e aquela característica predominante é o que vai prevalecer, principalmente no relacionamento, né, Carol? Que a gente precisa ceder, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa acolher, ser acolhido. Com certeza. E, Carol, o que são gaiolas da alma? As gaiolas da alma, nós vamos ganhando elas ao longo da vida. São aquelas imposições, são aqueles padrões que nós vamos recebendo, às vezes da nossa família de origem, do nosso pai, da nossa mãe, ou enfim, quem nos educa, sim, ou quem nos cria, pura e simplesmente, né? Enfim, a história, a característica de cada indivíduo. E as pessoas com quem a gente vai se relacionando. Relacionamentos tóxicos, e quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, não necessariamente relacionamento amoroso, amizades, sim, tóxicas, sim, ambientes tóxicos, e que vão te dando gaiolas emocionais e que vão te limitando. E na maioria das vezes é muito mais difícil você sair dessa gaiola do que você entender e permanecer ali dentro, porque já te limitaram, já te disseram quem você é. E aí aquela aceitação, ela acontece e a minha característica de identidade, as minhas características, elas são limitadas por aquela gaiola mesmo, por aquele espaço que vão te colocando ali. E eu acho que o grande desafio é, você entender e reconhecer quais são as suas gaiolas emocionais. Sim, eu ia perguntar. Então é fundamental, né, quem está ouvindo a gente agora, reconhecer que talvez esteja preso nas suas gaiolas emocionais. Eu acho que o ponto é olhar para dentro de si e entender o seguinte: hoje, o que me limita emocionalmente? Hoje, o que me aprisiona? Em que momento da vida, com quem eu me relacionei, que me deu uma gaiola emocional, que me colocou realmente num espaço de limitação, sabe? Sim. Que me taxou e me deixou ali. E aí, uma mulher, por exemplo, ou um homem que acaba ganhando uma gaiola emocional depois de um relacionamento tóxico,
se relaciona com outras pessoas, aí eu tenho que aceitar, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não sou boa o suficiente. Ou você ganhou essa gaiola emocional na sua infância, dos seus pais, por exemplo, que você não conseguiria ser nada na vida, que você não conseguiria vencer, que você não é forte o suficiente. E é engraçado, Érica, que às vezes as pessoas elas dão as gaiolas emocionais não necessariamente querendo fazer mal ao outro. É verdade. A gente entrega a gaiola emocional para as pessoas, às vezes por um excesso de zelo. Quantos pais colocam gaiolas emocionais por excesso de zelo? Superproteção, né? Então, a Érica é tão frágil, a Érica precisa ser cuidada, a Érica não vai saber fazer isso sozinha. Então, Érica, eu vou fazer isso por você. A Carol não tem ainda a capacidade de análise do todo. Então, olha, eu acho melhor você fazer isso, isso, isso. E a gente vai recebendo essas gaiolas e ficando dentro delas. E quando a gente se dá conta, nós aceitamos esse espaço. Nós aceitamos esse lugar ou não nos damos conta. É verdade. Ou a gente pura e simplesmente, como um passarinho que nunca viveu solto, livre na natureza, entende que o espaço que ele tem para voar é aquele ali. Ele não sabe nada diferente daquilo. Sim. Então, eu acho que é realmente um processo de autoconhecimento, um processo de aceitação, porque você reconhecer. Muitas vezes, a gaiola emocional, ela pode ser confortável. Eu ia falar que até a pessoa se sente bem e fica ali. É isso. Então a ideia hoje, para você que está ouvindo a gente, né, sobre esse bate-papo de identidade, é que você entenda e reconheça que talvez você possa estar numa gaiola, né, uma gaiola emocional, gaiolas da alma. E Carol, como sair dessas gaiolas? O primeiro passo é você realmente querer olhar para dentro de si e entender quais são essas gaiolas. Reconhecer. Como eu disse, muitas vão ser até confortáveis, outras não. Outras vão ser insuportáveis e você está sentada dentro dessa gaiola porque você entende que você não consegue sair dela. Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer. O segundo passo é onde a minha força se finda, onde o meu entendimento se limita. Nós temos alguém que faz isso por nós, que é o Espírito Santo de Deus. É o agir dele. Sim. Eu brinco que eu sou graduada em psicologia, embora não clinique, e durante o tempo inteiro da faculdade, a gente aprende a olhar dentro de si, a entender, né, que sua capacidade ela é limitada. E quando eu me converto, de uma maneira muito mais rápida e simples... Você entendeu, né? Isso tudo é explicado, né? Verdade, eu também. Isso tudo é explicado. E eu acho que isso é um conforto muito grande pra gente, de entender o seguinte, ok que eu não consiga sozinho, tá tudo bem. Você reconhecer que você é limitado é o primeiro passo pro agir de Deus na sua vida, em tudo, em tudo. O pastor Tiago Brunelli fala uma coisa muito interessante em uma das suas pregações, e ele diz o seguinte, Deus é pai, e ele te olha como um filho pequeno. O que você consegue fazer, então você consegue pegar um pote de biscoito, acho que é o pote de biscoito que ele dá o exemplo, com as suas próprias mãos, ele vai te deixar pegar. Você vai ficar na ponta do pé, você vai arrastar uma cadeira, ele vai te deixar pegar. Sim. Mas se o pote de biscoito estiver numa prateleira muito alta que você não consiga, a partir do momento que a criança fala, mãe, pega pra mim que eu não consigo mais alcançar, ele vai buscar. Então eu acho que as gaiolas emocionais, quando a gente não consegue mais, quando elas são realmente algo já enraizado, sabe, intrínseco em você, e você fala para o Espírito Santo de Deus, olha, eu só consigo até aqui. Daqui eu não consigo mais. Aqui vai além das minhas forças, além das minhas emoções, ou eu reconheço, mas eu não sei como agir. Ali entra a transformação, o transbordar, e eu acho que isso é o mais fantástico. Verdade, ou seja, é realmente se permitir ser transformado e ser totalmente dependente desse Espírito Santo, né? E aí ele age a nosso favor. Que bom. Então você que está em casa assistindo a gente, ouvindo esse bate-papo sobre identidade, se perguntando como sair das suas gaiolas, creia que o Espírito Santo pode fazer isso para você e pode te ajudar, né? Pode transformar a sua vida. E aí, Carol, você já trouxe para a gente como sair das gaiolas, né? Não tem ali muito mistério, é realmente se colocar ali dependente de Deus, colocar ali a sua fragilidade ou limitação, mas reconhecendo. Esse movimento tem que ser da pessoa. Sim. Né? Ela que tem que reconhecer. O Espírito Santo é sempre um lorde. Ele não entra onde ele não é convidado. É verdade, é verdade. E Carol, como conseguimos ter uma identidade no mundo e uma identidade no Senhor? Isso é possível?
É engraçado, né? Assim, como aquela coisa de eu ser vulnerável da sociedade líquida. Porque muitas pessoas, quando se convertem, têm uma dificuldade imensa e pensam o seguinte: eu vou perder todos os meus amigos. Verdade. Eu não vou mais conseguir transitar onde eu transitava. Porque, há uma angústia nisso, né? Vou perder a minha identidade de quem eu era, né? Exatamente. E o ponto é, se você era uma pessoa completamente plena, satisfeito, completo, com as suas características, não faltava absolutamente nada, você teve um real encontro com Deus? Porque a gente busca o Senhor por entender as nossas limitações. Sim. E por entender que falta algo. Né? Verdade. Aquela máxima, Deus nos criou com um espaço vazio dentro de nós, todos nós temos. Que espaço é esse? É o espaço onde um Deus infinito se faz finito para caber em nós. E nos preencher. É isso. Então, se ele vai entrar, preencher e completar, né? E eu vou ter as minhas características e a minha identidade confirmada no Senhor, eu não consigo ter características duplas. Eu não consigo ter... E aí entra o grande conflito de muitos. E que por muitas vezes eu tive esse conflito, eu acredito que todos. Eu ia falar, até os cristãos talvez tenham esse conflito, né? Principalmente de saber, nossa, quem eu sou no mundo, quem eu sou em Deus, como que isso se confunde, é possível ter uma única identidade. E eu acho que comportamento, ele pode ser moldado. Você tem um comportamento no mundo corporativo, você tem um comportamento entre os seus amigos. Eu acho que o comportamento ele pode ser moldado. Agora, característica, identidade, não, ela é única. Ela é única. Eu não posso ser uma pessoa aqui e outra pessoa ali, porque isso daqui a pouco causa o conflito de quem eu sou na verdade. O que me faz mais feliz? Qual é o meu propósito real? É isto ou é aquilo? E aí entra todas essas questões, esses conflitos, essas indagações que a gente vê muitas pessoas dizendo que não sabem quem são. Na verdade, elas atuam em muitos papéis, quando na verdade nenhum deles é o que lhe cabe. Carol, por que a família exerce um papel tão importante na identidade? Érica, eu diria assim, fundamental. Muito mais do que importante, fundamental. Na família começam as nossas bagagens emocionais. A nossa família de origem, o nosso núcleo de origem, ali começa, e aí as pessoas falam, mas o meu era muito ruim. Bom ou ruim, suas experiências começam ali. Dizer quem você é, quais são as suas bagagens emocionais, quais são as suas experiências, as suas vivências, tudo começa ali. E por que é tão importante? Porque ali você aprende características, porque ali você observa o que você gosta, o que você não gosta. Às vezes, adulto, você vai ter esse discernimento que você não gostava daquilo, ou enfim. Mas tem uma questão fundamental, eu acho que para quem está nos ouvindo, que são pais, é a questão da coragem. A coragem, o incentivar os nossos filhos de serem realmente quem eles nasceram para ser, sabe? De assumir essa identidade, isso é fundamental, porque nós passamos valores, nós ensinamos princípios e a gente precisa ensinar eles a coragem para colocar isso em prática. Não é incomum, nós mesmos falamos aqui há um tempo atrás sobre como as pessoas às vezes têm dificuldade de transitar, mudam para ser aceito. Então, quando eu ensino coragem para o meu filho, independente do ambiente que ele transite, ele vai ter coragem de exercer quem ele é, quem ele nasceu para ser. Teve um episódio muito engraçado há um tempo atrás, eu compartilhei até num culto do Namoro a 3, que é a história da Valentina descendo de tirolesa, né? Nós fomos a um hotel fazenda e aí tinha uma tirolesa bem alta. Ela poderia ser utilizada por adultos ou crianças acima de 4 anos. E a Valentina faria 4 anos, um mês, mais ou menos, depois, né, dessa data. E aí ela, quando chegou no hotel fazenda, ela olhou para a tirolesa e falou, mamãe, eu quero descer. O pai não desce. Não desce. O pai não desce. O pai olhou para mim e falou, com você mesmo. E ali eu senti que eu estava sendo provada sobre identidade. A identidade da minha filha.
E aí eu abaixei e falei pra ela, você tem certeza que você quer descer? Ela falou, tenho. Eu falei, fique orgulhosa da sua coragem. E aí eu disse pro pai, eu falei, olha, eu tenho que dar um jeito, ela vai ter que descer. Cheguei lá e expliquei tudo, olha, ela faz daqui a 1 mês apenas, então você tem que assinar um termo de responsabilidade, não sei o quê. Eu falei, o pai tá aqui também, assinamos o termo. E o Thiago, olha, com você mesmo, não sei o quê. Eu falei, Thiago, se o tempo inteiro eu encorajo ela a não ser limitada pelos medos, a ir atrás do que ela quer, sabe? Isso já faz parte, já é uma característica da identidade da Valentina que eu ajudo o tempo inteiro, eu ressalto. Você impulsiona, né? Claro. E naquele momento eu percebi que era uma maneira prática de mostrar pra ela o que eu tava falando. Ou seja, você tinha que ir junto também, né? No vídeo. E no vídeo era o seguinte, a filha inteira olhando, a Valentina aquele subindo. cotoquinho, gente. E quando chegou lá em cima, ela olhou pra mim e falou assim, mãe, eu tô com medo. Meu coração ficou assim. Sim. E eu falei pra ela, mas eu também tô com medo. E aí ela, e aí? Eu falei, e eu vou, mesmo com medo. Aí ela, eu também vou. E aí ela dá um impulso e desce. É muito engraçado, assim, as pessoas na fila aplaudem ela descendo, porque é muito alto. E aí quando ela chegou lá do outro lado, e aí eu desci atrás e tal, gritando, incentivando ela. Quando eu cheguei lá do outro lado, ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu não tive medo. Eu falei, pois eu tive. Eu tive muito medo. Eu preciso reforçar nela a característica da honestidade. Sim. Isso faz parte da minha identidade e eu quero que faça parte da identidade dela, embora a gente precisa respeitar a identidade dos nossos filhos. E aí ela se sentiu confortável para falar, mãe, eu também senti muito medo. Eu também senti muito medo, mãe, mas eu desci aí, com né? medo. E o que eu quero trazer com isso, Érica? Como é importante incentivarmos nos nossos filhos as características, a identidade deles. Como é importante a questão da coragem, do encorajamento. Porque muitas vezes a gente vê jovens que às vezes buscam nos amigos, na escola principalmente, em ambientes que eles se sintam seguros. E em ambientes que eles são encorajados. Porque se ela chegasse lá em cima e falasse, mãe, eu tô com medo, eu não quero ir, eu ia falar para ela, você não precisa fazer, você vai descer. Então ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir encorajada. Respeitada pela escolha dela, né? Exatamente. E eu acho que a gente realmente, como pais, isso é um ponto muito sério. O quanto a família, foi o que você me perguntou, o quanto a família é importante na formação dessa identidade, sabe? O quanto a gente precisa não ter atitudes diferentes do discurso. Sim, verdade. Os nossos atos, é incrível que assim, a gente olha para os nossos filhos e vê eles tendo reprodução das nossas atitudes. Nossa, eu falo, que é isso? É uma mini Érica que tá aqui, gente? Exatamente. Você chega e se assusta, né? E o ponto é, se eu dou para ela um discurso e eu tenho uma atitude diferente, eu tô dizendo para ela uma coisa, a sua identidade, ela pode ser volátil, de acordo com o que te compete. Sim. Então o núcleo ele vai dando uma série de mensagens, ele vai apresentando uma série de coisas para esses filhos que depois a gente pensa, mas como? Sabe? Por quê? E aí a gente entende que veio da questão familiar, sabe? Não que ela seja decidir, sabe? Eu decido a identidade no núcleo familiar, isso não pode ser alterado, isso não é uma verdade. A gente vê tantas pessoas, sabe? Saindo de determinadas famílias, núcleos doentios e sendo pessoas que conseguiram entender aquilo, mas o processo da mudança, ele é muito mais difícil do que o processo da autoafirmação. Sim. Ele dói menos, o processo da autoafirmação. Eu sou isso, eu entendi isso, eu recebi isso e é isso que eu quero ser. Do que eu recebi isso, eu percebi isso e eu não quero. Você se despir, você tirar, sabe, Érica? É cortar literalmente. Verdade. É cortar vínculos, é cortar, às vezes, princípios que você acha que não vale a pena você propagar. E isso é muito sofrido, isso é muito dolorido. Por isso é tão importante a questão do papel da família. E você me perguntou no início, por que as mulheres precisam reconhecer a identidade do homem dentro do casamento? Sim. O quão isso às vezes é ensinado na família. Aquele pai que não tem voz ativa. Verdade. Aquele pai que se tira a autoridade dele diante dos filhos.
Ou o inverso. Aquela mãe que não, só quem resolve aqui é o seu pai. O que o seu pai decidir está decidido. E aí quando ela vai para um relacionamento, aí ela vai reproduzir o que ela aprendeu. Então assim, eu preciso suportar tudo de um namorado. Eu preciso suportar tudo de um amigo. Porque é o homem quem decide. E a gente sabe muito bem que a questão de submissão, né, o princípio bíblico de submissão, ele não é isso. Não é isso. Ele é andar ao lado. Sim. Estar debaixo da mesma missão, né? Isso. E as pessoas, às vezes, por um núcleo doentio, elas reproduzem essas questões, né? Muito bom. Carol, eu queria que você desse um recado especificamente aos pais, né, que estão ali se perguntando como eu faço para ajudar os meus filhos, né, na construção da identidade deles ou na desconstrução da identidade deles. Eu acho que o primeiro ponto é dizer para esse pai que antes de eu ensinar qualquer coisa para o meu filho, eu preciso olhar para dentro, sabe? Eu preciso entender quais são as minhas gaiolas emocionais, eu preciso entender quais são as minhas fragilidades, o que me leva a ser agressivo ou descontrolado, qual é o meu gatilho. A gente não pode falar sobre ensinar, a gente não pode falar sobre educar, se a gente primeiro não falar sobre o indivíduo. Eu vejo muitas pessoas buscando fórmulas mágicas para educar seus filhos, para entregar alguma coisa para os seus filhos que eles nunca receberam, que eles nunca tiveram. Então, eu acho que o primeiro ponto é calma, sabe? Respira. E não existe manual para ser pai. Eu erro um monte com a minha filha, vou continuar errando e eu acho que essa consciência é que nos faz, sabe, querer sempre melhorar, mas nos aceitarmos. Eu acho que esse é um ponto. E em segundo lugar, é você ter a coragem de educar. Porque para você educar, para você realmente ressaltar a identidade ou orientar como construir uma identidade no Senhor e desconstruir o que não é a identidade do seu filho, mas muitas vezes vieram com um argumento melhor do que o seu e colocaram alguma característica de comportamento no teu filho ou na tua filha é diferente. Eu acho que é coragem, sabedoria e, de novo, assim, não tem como a gente desassociar. É dependência no Senhor. Porque, sabe, a paz que excede todo o entendimento, quando você quer gritar, quando você quer surtar e sair do equilíbrio, é a paz que excede todo o entendimento. Você lembra do domínio próprio, né? Do Santo é o fruto do Espírito que precisa vir. Inteligência emocional são os frutos do Espírito Santo. É o fruto do Espírito que precisa vir. É verdade. Porque, assim, ser pai é um desafio muito grande. Você ser responsável ou corresponsável, eu acho que é muito por essa linha da corresponsabilidade pela identidade de um ser, pela identidade de alguém, isso é algo muito sério. Verdade. E você precisa, antes de tudo, entender qual é o seu papel. Então, o seu filho, a sua filha, vai em algum momento escolher ser diferente. Sim. E expressar como ele olha o mundo. E tudo bem. O que nos compete? Colocar valores e princípios à luz da Bíblia, para que ainda que o olhar dele seja diferente do meu, o discernimento sejam esses valores e esses princípios. Eu posso ter opiniões diferentes ou posso ter pontos de vista diferentes. Nós somos de gerações diferentes. Verdade. Isso vai acontecer. Sim. Nós temos experiências diferentes, isso vai acontecer. Mas o que precisa nos tranquilizar? Eu entendo qual é a base. Eu entendo qual é o princípio básico. Ele está pautado, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Então, ainda que a visão dele seja diferente da minha, seja uma outra ótica, o que ele vai ter como filtro para analisar, julgar e decidir vão ser esses princípios. E ele vai ter a identidade dele a partir daí, né? Bem, nosso bate-papo está muito bom, mas antes da gente finalizar, né, passar para o próximo bloco, eu queria te convidar a assistir comigo uma dica prática muito boa. Vamos junto? Vamos. Olá pessoal, eu sou a Paula Santos, esposa do Fernandinho, e eu vim trazer uma dica especial para nós que eu acho que pode ser bom para você também. Nem sempre a gente pode fazer viagens, né?
Mas uma coisa que nós dois gostamos muito, às vezes, é pegar o carro, mesmo dentro da cidade, sair passeando só pra gente conversar. A gente liga no rádio, põe lá as músicas que a gente gosta, somente pra gente dar ali longos papos, ter longos papos, longas conversas. Então, aproveita. Às vezes a gente não pode viajar, mas a gente pode fazer de momentos que parecem pequenos, especiais. Então, que Deus te abençoe e aproveite essa dica. Carol, voltamos à nossa dica. E aí? Boa essa dica. Gostei. Muito boa. Pra gente finalizar, né, Carol? Eu sei que o tempo aqui é muito curto e um assunto tão relevante, tão importante, mas com certeza quem está em casa assistindo a gente já foi abençoado de como descobrir a sua identidade, de como ajudar os seus filhos a descobrir a sua identidade, entender que o seu marido também tem uma identidade, não só você, mulher, não só esposa. Carol, eu queria que você dissesse para aqueles que perderam a sua identidade, como conseguir resgatá-la e transformarem ali as suas vidas com esse resgate da identidade. Érica, tem uma passagem que eu gosto muito, que é 1 Samuel, e ele fala sobre quando Davi iria enfrentar Golias. E diz o seguinte, que Davi ele recebeu uma armadura, espada, para enfrentar, né, o gigante. E ele não conseguia dar passos com aquela armadura. E ele entendeu o seguinte, esse não sou eu, isso não é para mim. E aí ele tira aquela armadura, ele consegue caminhar e ele tem em mente como ele iria enfrentar o gigante, com as pedrinhas, né? Verdade. Com a funda. Aquilo faz parte dele, aquilo era característica dele. E eu trago essa passagem, respondendo a tua pergunta, para dizer o seguinte, o primeiro passo é você se despir do que está pesando e que não está permitindo você ser quem você é na sua essência. É aquilo, são essas armaduras, é isso que não está te deixando andar, que de repente não está te dando forças para sair das tuas gaiolas emocionais. Está te fazendo ficar paralisado ali dentro. Você tá com tudo aquilo, com todas aquelas armaduras, com todos aqueles aparatos, com todas aquelas roupas que não são suas, não faz parte da sua essência. Então, o primeiro passo é você entender quais são essas armaduras, o que eu ganhei que não é meu. Então, peraí, deixa eu tirar isso. Quais são essas gaiolas emocionais que estão me deixando presos para que eu não cumpra e para que eu não exerça a minha real identidade? E se você não tem essa clareza ou não tem essa força para tomar essa decisão, é o que nós falamos. Colocar meu joelho no chão, a boca no pó e pedir para que o Senhor mostre, para que o Senhor faça, para que o Senhor restaure. As pessoas, às vezes, Érica, elas subestimam quem elas são. Elas acham que se elas forem o que são na sua essência, se elas colocarem em suas características a sua identidade, elas podem não ser bem vistas, elas podem não ser aceitas. Às vezes, na cabeça delas, os personagens que elas criam ou a aceitação de tudo que falaram ao longo da vida que elas são, é algo que vai trazer para elas um fluir melhor. Seja às vezes no mundo corporativo, quantas pessoas, não, porque eu preciso fazer isso, e se isso me portar desta maneira, no ministério, na família, enfim. E quando elas se, tem esse alívio, Sim. Porque é tirar um fardo. É verdade. E são quem elas são, as pessoas se encantam Sim. muito mais. Verdade. Porque não é nada forçado, não é nada imposto, é mais leve. E você vive com mais leveza, sabe? Você vive de uma maneira mais tranquila. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas se colocam nesse papel para mostrar uma fortaleza ou para mostrar algo que gere a essas pessoas a admiração dos outros. Mas você sustentar isso cansa. Você sustentar isso custa caro. Então você ser quem Deus te criou para ser de uma maneira única é muito mais leve. Viver o teu propósito é muito mais agradável, é muito mais feliz, Sim. É muito mais, a realização pessoal, ela transcende, eu acredito muito nisso.
Verdade. Que bom poder ouvir isso, que bom poder saber, né, Carol, quem está assistindo a gente em casa, que é possível, sim, resgatar a sua identidade em Deus, que é possível, sim, transformar, né, a sua própria vida e a vida daqueles que estão ao redor através da sua identidade. Então, assim, muito obrigada, Carol, pela sua participação, pela sua presença, por tanto ensinamento que você trouxe aqui pra gente, de uma forma tão leve de poder sermos, né, quem nós fomos chamados para ser, né, e descobrir também quem Deus deseja que sejamos daqui para frente. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe o Thiago, Carol, né, a Valentina, Carol, lembrei da Valentina. Família Mais, o programa para toda a sua família, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e pela Bem Mais TV. Reúne a sua família, compartilhe esse link com o maior número de pessoas possíveis e seja muito abençoado e até o próximo programa. Até lá, um beijo!